Olá, segundão, tudo bom com vocês? A nossa aula de hoje é uma aula de revisão do conteúdo de abril, para que vocês estejam aí super afinados para fazer o trabalho avaliativo, que vai ser a nota de vocês do mês de abril. Então, vamos lá, revisar. O nosso assunto, que nós iniciamos em sala de aula e demos continuidade nas nossas aulas online, foram as figuras de linguagem. O que são as figuras de linguagem? As figuras de linguagem são recursos de estilo importantes no texto escrito e também na oralidade. Elas nascem para atender necessidades do falante em dizer as coisas de maneira diferente e, assim, surpreender o interlocutor. Então, figura de linguagem é um recurso especial utilizado pelo emissor para dar maior expressividade à mensagem. Eu já havia falado com vocês, tanto na sala de aula quanto numa aula online, que na nossa escrita, alguns recursos que são muito comuns na fala não são possíveis serem transpassados para a escrita, como, por exemplo, a expressão corporal ou a expressão facial. Às vezes você diz uma coisa quando na verdade queria dizer o contrário, e o seu ouvinte compreende pela maneira como você fala, ou pela entonação, ou pela forma como você movimenta seu corpo, ou pela expressão que você faz facial. Já na escrita, é um pouco mais difícil passar essa ideia para o seu leitor. Então, é por isso que as figuras de linguagem existem. As figuras de linguagem existem para tornar a nossa linguagem mais complexa. Então, por consequência, dar maior expressividade à mensagem que a gente quer repassar. Então, vamos lá ver as figuras de linguagem. Bom, primeiro vamos ver a divisão. Elas se subdividem em 4, que são as figuras de palavra, as figuras de pensamento, as figuras de sintaxe ou de construção e as figuras de som. O que seriam as figuras de palavra? As figuras de palavra, elas estão relacionadas com a mudança de sentido nas palavras, como, por exemplo, a metáfora, a metonímia, o eufemismo, a catacrese e a hipérbole. Então, é quando eu tenho algum vocábulo ou alguma expressão que altera o sentido das coisas. Nós veremos isso melhor quando nós estivermos vendo figura por figura. Figuras de pensamento. As figuras de pensamento estão mais relacionadas com o plano das ideias, com o pensamento que você quer passar, com a ideia que você quer passar. Como exemplo disso, nós temos a prosopopeia, a alegoria, a ironia e etc. Então, aqui vai mais para o plano das ideias, é o sentido que eu quero passar com o meu texto. Então, eu tenho algumas figuras de linguagem que dão maior expressividade a cada sentido que eu pretendo passar no meu texto. As figuras de sintaxe são aquelas que estão muito mais relacionadas à questão gramatical, são os recursos que a gramática permite, que são permeados pela gramática e que permite que a nossa frase fique mais estilosa. Gente, eu vou só ligar aqui a minha iluminação chiquérrima de última geração, que vai ficar desligando de 5 em 5 minutos, que eu não consegui configurar. Então, vamos lá. As figuras de sintaxe são essas que se relacionam à estrutura frasal mesmo, como a elipse, o zeugma, o pleonasmo e o hipérbato. E nós temos as figuras de som, que são aquelas que se relacionam aos efeitos sonoros que são produzidos pela nossa frase, ou na fala ou na escrita, como, por exemplo, a onomatopeia, a aliteração e a repetição. Então, nós temos aí alguns exemplos de figuras de som. Vamos ver as principais figuras de linguagem,
Não só as principais, como as que cairão no trabalho avaliativo de vocês. Então, prestem muita atenção, porque algumas se confundem, são muito fáceis de confundir. Então, bastante atenção e vamos lá. A primeira que nós veremos é a comparação, que é a figura de linguagem que torna equivalente duas coisas que são diferentes por meio de alguma semelhança que há entre eles. Por exemplo, deixa eu ver. Não consigo ter nada por perto para exemplificar, então vamos aqui para o exemplo. Índia, seus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que não tem luar. Nós temos ali cabelo e noite. São duas coisas diferentes. Qual é a característica que os unem? Serem escuros, tanto os cabelos da Índia quanto a noite. Então, eu faço essa comparação. É possível que eu faça essa comparação entre a noite e os cabelos da Índia. Essa comparação, então, existe e ela tem uma palavra de conexão, que podem ser como, parecia, tal, qual, assim e etc. Então, a comparação é isso. É quando eu pego duas coisas distintas, comparo alguma característica em comum entre elas e utilizo alguma palavrinha de conexão. A metáfora é exatamente a mesma coisa. A única diferença é que nós não utilizamos o conector. É uma comparação abreviada, portanto, e emprega um termo pelo outro, tendo em vista a relação de semelhança entre eles. Por exemplo, ela é uma formiga para doce. Não significa que a pessoa é necessariamente uma formiga. A pessoa não é uma formiga gigante. Significa que ela possui uma característica em comum com a formiga, que no caso é gostar de doce. Aquela menina é uma flor. Não significa que a menina é uma mutante e está se transformando em uma flor. Significa que a menina possui características de flor. Posso dizer que ela é delicada, que mais que uma flor é? Que ela é cheirosa. Então, a menina possui características que assemelham ela a uma flor. Seus olhos eram diamantes. Aqui também não necessariamente a pessoa colocou um olho de vidro que era feito de diamante. É porque a pessoa possui nos olhos características que também são comuns ao diamante, como por exemplo, tem os olhos brilhantes, ou tem um olhar precioso. Então, depende muito aí do sentido que o autor quer repassar. A catacrese, também conhecida como metáfora desgastada, é quando eu emprego uma palavra pela falta de outra, ou porque eu não sei o termo científico da coisa, ou porque aquilo não tem um nome específico. Então, a gente utiliza aí outros nomes que são conhecidos por nós para substituir. Como, por exemplo, batata da perna. Algumas pessoas não sabem que o nome da batata da perna é panturrilha, por isso utilizam a expressão batata da perna, e também porque ela já é comum, né? Todo mundo utiliza. Braço da cadeira. Existe algum outro nome para braço da cadeira que não seja braço da cadeira? Eu não conheço. Se vocês souberem, deixem aí nos comentários, porque real. Maçã do rosto, para se referir aqui às bochechas, que eu tenho demais. Maçã do rosto é uma maçãzona gigante. Pé da mesa. Não sei outro nome que eu poderia chamar pé da mesa que não pé da mesa. Tchau. Dente de alho ou cabeça de alho também é catacrese, é quando eu não tenho um nome para aquilo e aí eu utilizo outras palavras que já são conhecidas por nós e associo aquela coisa. Então é isso. Cabeça de alho ou cabeça de alfinete também é um exemplo. Eufemismo. O eufemismo é a figura de linguagem que tem por objetivo suavizar uma expressão que é considerada pesada. Isso aqui muita gente faz, a gente na verdade faz isso o tempo todo. Quando você não quer dizer que a pessoa tá feia, você diz, rapaz,
Tem a ausência de beleza. Não é que tá feio, mas tem aí a ausência de beleza. É só uma outra forma de dizer, é só uma suavizada para dizer que algo está horrendo, tá feio, ridículo. Ridículo. Então a expressão faltou com a verdade, substituindo o verbo mentiu. Não é porque fulano ele não mentiu, ele só faltou com a verdade, ou seja, ele mentiu. O uso da expressão inteligência bastante limitada, para não dizer que a pessoa é burra, não tem outra palavra. Para evitar dizer que a pessoa morreu, a pessoa diz que foi dessa para uma melhor, ou foi para o descanso eterno, ou foi para a terra dos pés juntos. O verbo morrer, eu acho que é o verbo assim que mais existe eufemismo na língua portuguesa. Não existe outro verbo que utilize mais eufemismo que o verbo morrer. Não é possível, porque tem diversas nomenclaturas para se dizer que a pessoa morreu, que não o verbo morrer. Hipérbole. Diferente do eufemismo, ela exagera a expressão para realçar a ideia. Quando você diz estou morrendo de sede, você não necessariamente está morrendo. A não ser que você esteja em alguma situação aí de sobrevivência, como no Largados e Pelados, etc. Mas geralmente a gente utiliza só para dizer que está com muita sede mesmo. Chorou rios de lágrimas. Significa que a pessoa chorou muito. Já lhe disse isso 1 milhão de vezes. Não significa que você contou e a quantidade de vezes que você falou aquilo foi 1 milhão ou 1 bilhão. Significa que você falou muito. Aí, para enfatizar, você dá uma leve exagerada, para não dizer o contrário. Ironia é a figura que expressa o contrário daquilo que se pretende dizer. Quando você é irônico. Vocês sabem fazer isso aqui muito bem, melhor do que todo mundo, né? Então, fale mais alto, que lá da esquina não dá para lhe ouvir, não. A gente faz isso o tempo inteiro. Que pessoa educada, então, sem cumprimentar ninguém. Você queria necessariamente dizer que a pessoa era educada? Não, você queria dizer exatamente o contrário, né? Mas aí você joga uma frase irônica, joga uma acidez e sai correndo. Caminhe mais devagar, que uma tartaruga ainda não é capaz de ultrapassá-lo. Era isso que você queria dizer? Não necessariamente. Você queria dizer para a pessoa ser mais ligeira, mas aí você prefere optar, às vezes, pela ironia. Enfim, vivo utilizando ironia, amo. Acho super necessário. Elipse. Aqui já estou me referindo à figura de sintaxe ou de construção, que é a omissão de uma ou mais palavras de um termo de fácil identificação. Como aqui no exemplo. Na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Aqui houve a omissão do verbo haver. Na sala, há apenas 4 ou 5 convidados. Entretanto, a ausência não altera o significado e é muito fácil você compreender de que é isso que ele queria dizer, de que haviam 4 ou 5 pessoas na sala. A tarde talvez fosse azul, não houvessem tantos desejos. Aqui a gente tem a omissão da partículazinha se. A tarde talvez fosse azul se não houvesse tantos desejos. Então, a elipse aqui também é muito fácil de identificar e não traz nenhum prejuízo ao sentido no texto. Zeugma também é uma omissão de uma ou mais palavras que já foram expressas anteriormente. A grande diferença do zeugma para a elipse é que no zeugma é a não repetição. Já foi dito e aí não há necessidade de se dizer de novo. Como, por exemplo, uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Aqui houve a omissão do verbo ser, né, na forma de ligação.
O verbo é, porque já tinha sido dito anteriormente. Uma parte de mim é multidão, outra parte é estranheza. Não precisa. Então, aí ocorre o zeugma. Uma frasezinha mais simples. Maria gosta de laranja. Bia, maçã. Esqueci do acento circunflexo aqui na maçã. Circunflexo não, o tio. Aquele ó. Então, vocês coloquem aí no pensamento de vocês. Outro. O pleonasmo ou a redundância consiste na repetição de um termo para realçar seu sentido. O que acontece? Acontece que nós temos o pleonasmo bom e o pleonasmo ruim, que seria, no caso, o pleonasmo vicioso e o pleonasmo literário. O pleonasmo vicioso é quando a gente utiliza de forma exacerbada essa repetição. Como, por exemplo, você dizer encarei de frente. Subir para cima ou desci para baixo são os clássicos. Ou então elo de ligação, sendo que a palavra elo já significa que está ligando alguma coisa. Ou então a famosa clássica, viu? A clássica frase de mãe: menino, entra para dentro de casa. Então isso é um pleonasmo, é uma repetição de uma ideia, porque se você entra, obviamente já é para dentro, se você encara, obviamente já é de frente, porque sua cara fica na frente, a não ser que você tenha uma mutação genética e a sua cara fique para trás, aí você diz encarei de frente. No caso seria encarei de costas. Então é isso. Já o literário é utilizado em textos que que querem dar uma expressividade maior para algo, entendeu? Então é totalmente aceitável. Nas tardes da fazenda há muito azul demais. Ou então no texto do Vinícius de Moraes, rir meu riso e derramar meu pranto. Que na primeira, se é muito, já é demais. Se é demais, já é muito. Não precisava dessa repetição. E se você rir, obviamente é um riso. Não é possível rir um choro ou rir o que quer que seja. Então, nesses dois casos, é totalmente aceitável porque são textos literários. Só que o pleonasmo em textos que não são literários, eles são problemáticos. Entenderam? A prosopopeia ou a personificação é a figura que consiste em atribuir qualidades humanas a seres inanimados ou irracionais. Por exemplo, vocês já leram fábula com certeza. Nas fábulas, eles atribuem características humanas aos animais. Por exemplo, nós temos uma lebre ambiciosa, sendo que ambição é um sentimento puramente humano. Nós temos uma cigarra preguiçosa, sendo que a preguiça, da forma como nós conhecemos, também é um sentimento puramente humano. E nós temos, sei lá, um ganso generoso, sendo que a generosidade também é um sentimento humano. E nós também atribuímos isso a seres inanimados, como por exemplo no livro Cortiço, onde o cortiço, que era o prédio mesmo, não sei se é bem um prédio, como é que eu posso dizer, o lugar, moradia, residência, possuía sentimentos, possuía diversas coisas. Vamos olhar aqui uns exemplos. As folhas bailavam alegremente quando o vento passava por elas. As folhas são irracionais, né? São algo da natureza e elas não bailam. Quem bailam somos nós. São vocês, eu não bailo não. O passarinho, furioso com a convencida arara, diz que ia embora. Que a gente tem furioso para se referir ao passarinho e convencida para se referir à arara. Só que são dois sentimentos que são totalmente atribuídos a seres humanos, que são irracionais, né? As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. Casa é um objeto totalmente inanimado. E a casa espiar é uma prosopopeia ou personificação,
porque casa não espia, né? Que espia somos nós, seres humanos, principalmente os seres humanos curiosos e fofoqueiros, atrás das listas parnaibanas. Vamos lá. Metonímia. Esse aqui, Ave Maria, a gente usa o tempo inteiro. Eu, pelo menos, uso demais. Consiste em usar uma palavra por outra com a qual se ache relacionada. Alguns exemplos. A parte pelo todo. Ele possuía inúmeras cabeças de gado. Significa que ele não tinha mais o corpo, só a cabeça do gado? Não. Aqui é uma figura de linguagem onde a gente associa a parte pelo todo. Quando a gente vai contratar um buffet, são quantas cabeças? Não necessariamente vai estar lá todo mundo degolado, mas a figura de linguagem permite que a gente diga isso. A causa pelo efeito. Consegui comprar a televisão com o meu suor, quando eu deveria dizer que consegui comprar com o meu trabalho, que é a causa. O que acontece? Se você chegar numa loja com um pote assim, desse tamanho, lotado de suor, ele não vai lhe vender nada, né? Então, figura de linguagem permite essa expressão, mas é impossível ser levado ao pé da letra. A marca pelo produto que a gente vive fazendo. Meu pai adora tomar Nescau com leite, ao invés de dizer chocolate em pó, que Nescau é uma marca. Eu vivo chamando qualquer iogurte que tiver de Danone. Eu adoro tomar Danone, mesmo sendo, sei lá, Itambé. Mas pra mim é Danone, sendo que Danone é a marca. Autor pela obra. Li muitas vezes Camões. Você não leu Camões porque Camões é uma pessoa. Você leu a obra literária do Camões. Então, isso é a metonímia. A onomatopeia, aqui já é uma figura de som, que é a criação de uma palavra para reproduzir os sons ou ruídos. Quando a gente diz cri, 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 tentando imitar o som de um grilo. Toque, toque, que é para imitar alguém batendo na porta. Ding-dong, que é o som da campainha. Vrum, o arranque de um carro. Tic-tac, tic-tac, barulho do relógio. Yatim, para espirro. Ninguém espirra fazendo atim, mas tudo bem. É só uma representação. É uma representação gráfica do que os sons reproduzem. E nós temos a aliteração, que é a repetição de determinado som, que é a sugestão de um determinado som ou efeito por meio da repetição de sons consonantais. Por exemplo, isso aqui é muito utilizado nos... Como é o nome daquele negócio? Trava-língua. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Trava-língua utiliza a literação o tempo inteiro para poder fazer essa brincadeira com a linguagem. No ninho de mafagafos tinha não sei quantos mafagafos. Enfim. Outro, 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Isso é uma aliteração. Criar um efeito sonoro a partir da repetição desses sons consonantais. No caso de tigres, 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. É a repetição do som T, né? Nós temos aqui também o rato roeu a roupa do rei de Roma, que é a repetição do R. O pato pateta pintou o caneco, que é a repetição do P. Chove, chuva, chove sem parar. Então, aqui a gente tem do X, no caso CH. E é isso. Foca nos estudos. Tomem nota, tanto desse assunto aqui, quanto do que a gente já viu mais a fundo sobre a metáfora, a metonímia e a comparação. E as questões serão somente sobre essas figuras de linguagem específicas. Eu estou disponível para vocês no WhatsApp para qualquer dúvida ou esclarecimento. E é isso. Tchau, tchau.